Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde. É uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. Eu me chamo professor André, tá? Estou aqui para nós darmos início a mais uma aula do conteúdo da disciplina de Geografia. O nosso conteúdo é sobre os impactos socioambientais, tá? Eu quero que vocês coloquem aí na página 39, tá? Do livro didático de vocês, por favor. Eu vou colocar aqui também. Então, é, aqui nós vamos falar um pouco sobre essa questão aqui do desmatamento, tá? Que está acontecendo muito ainda como impacto ambiental ali em várias partes do mundo, tá? Mas hoje a gente vai dar um pouco de foco aqui nessa região da Ásia, tá? Eu quero que vocês acompanhem o texto comigo. Vamos lá. Nas últimas décadas, as florestas remanescentes da Indonésia, Filipinas e países da Península Indochina, no Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia e Mianmar, vêm sendo exploradas de maneira intensa. À frente desse processo especial, destaca as indústrias madeireiras japonesas e chinesas e a atuação de grandes corporações do mercado da borracha e de biocombustíveis, responsáveis pela transformação de enormes áreas de florestas nativas em verdadeiras monoculturas e seringueiras, de onde se extrai o látex para a produção de borracha e palmas, espécie de palmeira que produz um coco onde se extrai o óleo. A China, na atualidade, é o maior consumidor mundial de madeira tropical, importando cerca de 45 milhões de metros cúbicos por ano. Por outro lado, a China executou, entre 1999 e 2013, o maior megaprojeto de reflorestamento do mundo, que conseguiu reflorestar uma área de 280 milhões de hectares, o que equivale à área do estado de São Paulo, com o planejamento e financiamento do governo chinês. Os agricultores locais receberam sementes, orientações técnicas e incentivos de financiamento para executar o projeto. Este constituiu, no plantio de espécies nativas misturadas às outras que possam ser cortadas de maneira sustentável no futuro, em 80% da área reflorestada. Nos 20% restantes foram plantadas espécies nativas com ênfase em plantas medicinais do país. A manutenção e cobertura vegetal no entorno do rio Huang reduz a quantidade de sedimentos depositados em seu leito, possibilitando o fluxo de água que assegura o fornecimento de energia para o país, que tem apresentado os maiores índices de crescimento econômico mundial nos últimos anos. Compare as imagens presentes na página 3 do seu material de apoio, tá? E em seguida, com o auxílio de um atlas, resolva as atividades. Mas, nesse momento aqui, quero chamar a atenção de vocês, né? Aqui vocês podem observar que existe aqui uma área desmatada, até uma área de desmatamento ilegal lá na Indonésia, tá? 2018, observem como que é. É uma grande área que foi desmatada e aqui é uma área de reflorestamento na China, em 2010. Então, como a gente pode observar, né, muitos países aí, nessas últimas décadas, eles, como por exemplo a Indonésia, Filipinas e outros países da península, né, ali, Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, né, eles vêm sendo explorados de maneira muito intensa, né, o que reduz significativamente a questão da vegetação nessas florestas aí, nessa região da Ásia, né? Principalmente ali naquela região ali, ó, da Península da Indochina, tá? Então, pessoal, o que a gente pode perceber é que o mundo em si, né? Muitos países eles vêm desmatando, mas outros também eles já vêm fazendo reflorestamento. Só que muitas das vezes, quando eles fazem esses reflorestamentos, eles não levam em consideração que existe todo um ecossistema, que existe formas de vidas, né, complexas que elas não conseguem se reproduzir novamente dentro de poucos anos. Esses ecossistemas eles levaram cerca de milhões de anos para se
chegarem, né, até aquela estrutura, até a comunidade do bioma. Eles levaram vários anos para chegarem até ali. Então, para reconstruir todo esse processo biológico, vai levar cerca de milhares de anos. As árvores, sim, elas podem crescer, né, em décadas, mas essas formas de vida, não. Então, o que afeta drasticamente o meio ambiente. Então, vocês podem observar, né, essa questão aqui na área de desmatamento ilegal e também aqui uma área de reflorestamento, né? Uma página anterior aqui, que é a página do Saiba Mais, vou colocar aqui para vocês, página muito interessante também. Eu quero que vocês leiam comigo, tá? Aqui na página 38, tá? Vamos lá. É o Saiba Mais aí, vamos lá. A Finlândia arrenda florestas para preservar a biodiversidade, né? A matéria foi coberta no dia 20 de julho de 2012, tá? Um especial da Finlândia para a Terra. Então, vamos lá. O governo da Finlândia está arrendando terras e propriedades locais que tenham florestas nativas para preservar a biodiversidade do país. Trata-se de uma tentativa de chamar a atenção dos donos dessas áreas para a conservação do meio ambiente. A mata natural na Finlândia é pouca, representa apenas de 2 a 10% das florestas. Apesar de o país ter a maior percentual de áreas florestais do continente, com 76% do seu território, 23 milhões de hectares cobertos por florestas. Segundo Marcos Ollikainen, professor de Meio Ambiente e Recursos Econômicos da Universidade de Helsinki, aproximadamente metade das florestas finlandesas é utilizada para fins econômicos. A indústria de florestas é uma das atividades que mais destaca na economia local, com foco basicamente na exploração de madeira para as atividades como a produção de móveis e papel. O setor responde por 8% do produto interno bruto do país e por cerca de 30% das exportações. A importância econômica da atividade levou a uma exploração desenfreada do solo. Como consequência, a qualidade e o volume da madeira produzida começaram a cair. Diante do quadro que colocava em xeque a atividade industrial e a preservação ambiental, o governo decidiu inovar sua relação com o setor florestal. Uma saída foi ajudar a melhoria da gestão das áreas florestais. Na Finlândia, 2/3 das florestas são particulares. As medidas estão dando certo. Hoje, o crescimento de árvores supera o de corte, e a área protegida do sul do país dobrou, atingindo 3% no norte do índice e chega a 30%. Os especialistas como o Ollikainen ponderaram, entretanto, né, que só aumentar o número de áreas protegidas não é suficiente. O importante é que elas sejam naturais. O Ollikainen ressalta a necessidade de pensar na biodiversidade, é o que eu estava falando para vocês, né? Não é só reflorestar, gente. Tem todo um aparato de questões ali que deve ser levado em consideração. A fauna, a flora, a biodiversidade. Argumenta que as florestas plantadas não garantem a sobrevivência de metade das espécies existentes no país. 38% dos animais em extinção vivem em florestas. Precisamos encontrar maneiras de elevar, segundo ele, nós precisamos elevar maneiras de elevar o valor das florestas naturais em pé e de manter a nossa biodiversidade. E o arrendamento de propriedades é uma maneira de fazê-lo, afirma o professor. Pelo projeto, o governo faz um estudo da fauna e da flora das propriedades candidatas a participar do programa, e se considerar que o local é importante para a conservação da biodiversidade. Firma um acordo de arrendamento por 10 anos. Durante esse período, o local não pode ser explorado. Segundo o proprietário, pode receber valores que variam de 3 mil euros a 10 mil euros por hectare para os 10 anos, dependendo do potencial da biodiversidade identificado que está sendo preservado, ok? Então, aqui, pessoal, o que a gente pode observar, né? Que os moradores lá, a gente sabe que grande parte das terras preservadas de lá, elas são particulares, não é do governo. O que acontece? O governo ele está ajudando financeiramente, né, esses proprietários dessas terras para que incentivem isso à preservação. Então, é uma medida muito boa, né, desse governo da Finlândia, né, um país desenvolvido também,
é um país ali que fica no norte da Europa. A Finlândia é um país desenvolvido, né? O nível, o IDH lá é bem alto, e o que a gente pode dizer é que esse país verificou, né, e viu que existia existe, né, uma maneira de se poder frear essa questão do desmatamento, né? Então, alguns países, como eu falei para vocês, eles desmatam, mas reflorestam. Outros já pensam que, além de só reflorestar, como foi o caso da China, né, que nós lemos agora há pouco, que reflorestou basicamente uma área que cobre comparando, né, que é comparada com São Paulo. Ela cobre todo o, uma área, né, igualmente o estado de São Paulo. Porém, isso não é suficiente, tá? Isso não é suficiente. A gente pode dizer que, mediante isso, né, mediante essa situação, existem uma série de fatores. Agora, eu queria compartilhar com vocês aqui, só um momento, essa outra tela aqui, para que a gente possa ver uns slides aqui, ainda relacionado ao meio ambiente e essa questão de conservação, tá ok? Só um minutinho. Então, pessoal, aqui a gente pode perceber que o meio ambiente, né? Esse tópico aqui. Tudo está à nossa volta, todas as formas de vida e todos os elementos da natureza. É claro, a partir do momento em que nós percebemos que nós temos que o ser humano ele tiver consciência e perceber que tudo só depende de nós como a forma mais evoluída desse ecossistema, de toda essa biodiversidade que existe no mundo, somente nós podemos contornar essa situação. Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos com o meio ambiente. Equilíbrio ecológico, equilíbrio entre os grupos de seres vivos e destaques com o meio ambiente, tá? Desequilíbrio ambiental é a alteração do equilíbrio natural, desmatamentos, queimadas, exploração de recursos naturais, água, madeira, mineração, poluição, desrespeito predatório, tá? Tudo isso daí está relacionado com o desequilíbrio ambiental. Mas, professor, o que deveria ser a poluição ambiental? Nada mais do que depósito de substâncias poluentes no meio ambiente, esgoto, lixo, resíduos industriais, gases de combustão, de motores de explosão, né? Aí vem aquela questão da liberação do monóxido de carbono, tá? E toda essa situação, tá? Que gera também, pode gerar a questão da chuva ácida, enfim. Aí nós temos também aqui, aí nós temos aqui também a preservação ambiental. O que são preservações, o que é a preservação ambiental, professor? Ações conscientes para a manutenção e o equilíbrio das diversas formas de vida. É dever de todo cidadão combater as agressões ao meio ambiente. A água, fonte finita de indispensável aos seres vivos. Apenas 1% de água do planeta está disponível para o consumo. O homem consome muito mais que necessário. Em breve, o racionamento de água será uma rotina, tá? Então, a gente pode perceber também que existe muito desperdício, né? As pessoas, às vezes, elas não aproveitam, não reaproveitam a água da chuva. Elas não atentam para essa questão aí da preservação, o que pode acarretar um racionamento mais tarde. A gente também, o que nós entendemos por contaminação. Pessoal, faça suas anotações, tá?
Essas anotações são necessárias, tá? Para que a prova já está próxima, tá? A prova de vocês já está elaborada, tanto do oitavo quanto do nono, tá? Então, vocês estudem, estou passando para vocês aqui alguns tópicos para que vocês possam fixar, tá? Vai ser passada uma atividade também, vocês vão precisar fazer, tá? Com relação ao meio ambiente, sobre ações antrópicas do homem, né? Que provocam certos impactos ambientais, que é o tema da nossa unidade, tá ok? Então, contaminação, o que viria a ser? Poluição, contaminação de água, do ar, do solo, cadeia alimentar, o que mais pode-se dizer? Plantas, animais, homem. Legislação ambiental, SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, determina as normas e padrões relativos à preservação do meio ambiente, esse que compete a essa secretaria, tá? O que viria a ser a CONAMA, professor? A CONAMA nada mais é do que o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que determina os limites de emissão de gases, ou seja, a CONAMA, ela faz as tratativas e aí vem descendo, tá? Vai para a SEMA, que a SEMA que já fica dentro da prefeitura. São os órgãos auxiliares do governo federal. Trânsito do meio ambiente. Os veículos eles surgiram da combinação progresso mais necessidade. Motores a combustão são agentes extremamente poluidores. A grande concentração de veículos nos centros urbanos aumentaram a poluição, as partes se desgastam do veículo também poluem. Acidentes envolvendo veículos que transportam produtos tóxicos causam danos irreversíveis. Aqui nós temos os principais gases emitidos pelo veículo: poluição do ar, teor excessivo de substâncias estranhas, a composição natural da atmosfera, tá? Essa é a poluição, que significa poluição do ar. Gás carbônico, CO2, é um gás não tóxico, tá? É produzido por qualquer tipo de queima, responsável pelo efeito estufa, aumento da temperatura média da Terra. Então, esse daqui é o nosso principal vilão, né, do que a gente está sofrendo hoje. Cheias na Amazônia, algumas partes da península, nas regiões que ficam cobertas por águas, né, litorâneas ali, em alguns países já estão sendo tomadas devido ao derretimento das calotas polares. Por quê? Porque o gás carbônico, né, que não é tóxico, né, ele é queimado. Aí o que acontece? Né? Quando você queima um produto, esse gás ele aparece, né, e ele fica na atmosfera, eliminando todo o ozônio que existe lá na atmosfera. Então, qual é a consequência disso, né? Os raios solares eles vão entrar dentro da Terra, tá? E vai gerar um aumento da temperatura média da Terra, tá? Nas últimas décadas, a Terra ela tem aumentado muito de temperatura, né? Então, até alguns países da Europa já sentiram, né, no passado aí recente, já sentiram essas ações, nós estamos sentindo também. E aí o nível do mar ele vai, se isso continuar acontecendo em alguns anos, o que vai acontecer? A Terra vai ficar coberta, as partes, né, de terra que ainda existem, né, no nosso planeta, como ele é composto basicamente por água, elas vão ser cobertas, tá? Recomendações: manter o motor do veículo bem regulado também. Principais gases emitidos pelo veículo: monóxido de carbono, como eu falei para vocês, tá? É um gás letal que não possui cheiro e nem cor. Causa morte por asfixia química. Não deixe o motor, não deixar, aqui a recomendação é não deixar o motor do veículo funcionando em locais com pouca ventilação. E também manter o catalisador sempre em bom estado, tá? É a dica que a gente dá para que você possa manter, né, o seu veículo, para quem tem veículo, em dias, né, e também não sendo responsável por essa situação aí, tá ok? Aldeídos. Substâncias liberadas por veículos movidos a álcool, causa irritação do aparelho respiratório. Diazina, substância liberada juntamente com a fumaça, sólidos em suspensão, por veículos movidos a óleo diesel, provoca irritação nas mucosas. É mais aos caminhões, né? Caminhões, ônibus, né? Da irritação. Principais gases emitidos pelo veículo: dióxido de enxofre, tá? Combinados com água, torna-se altamente tóxico e corrosivo também, ocasiona chuva ácida, né? Essa situação aí. Óxido de nitrogênio.
Gases tóxicos corrosivos também. Outros gases aqui que são também emitidos pelo veículo. Pessoal, quais são, professor? Aqui, ó, cloro, flúor, carbono, CFC. Gás que existe em alguns equipamentos de ar-condicionado, destrói a camada de ozônio. Fato que dificulta a filtração de raios ultravioletas, causando câncer de pele. Nos veículos novos, CFC está sendo substituído por gases ecológicos. Alternativas menos poluentes: álcool, gás natural, óleos vegetais, veículos com motores elétricos. Emissão de partículas, fumaça, são partículas sólidas em suspensão. Veículos mal regulados aumentam a emissão da fumaça, a fumaça preta dos motores. A diesel forma uma fuligem oleosa, altamente tóxica também, tá? Emissão sonora, o barulho excessivo no trânsito afeta a saúde e reduz a qualidade de vida. Ruídos acima dos limites constituem infração. As principais fontes: aparelho de som, escapamento, buzina. Às vezes o cara quer estar com o somzão dele alto, né? Mas ele também ele não está contribuindo com o meio ambiente, tá? Porque a emissão sonora, tá? O barulho excessivo no trânsito, ele afeta a saúde também e reduz a qualidade de vida. Você fica estressado, a pessoa que escuta muito barulho, ela fica estressada, ela fica querendo agredir as pessoas, tá? Ela fica irritada. Então, é uma série de fatores. Por isso, o barulho muito alto, ele afeta a qualidade de vida também. Pode ver que quem escuta música baixa, né? É uma pessoa mais calma, mais tranquila. Cuidados com o motor do veículo. Manter em excelente estado o carburador ou sistema de injeção, bobina ou ignição eletrônica, distribuidor de velas. Está dando aqui umas dicas, né? Mais dicas para você manter o seu carro todo em dia, né? Com as manutenções, para que nada de mal aconteça. Temos também aqui a situação do lixo e outros poluentes, ó. Compromete a saúde humana, agride o meio ambiente, denigra a imagem do local, apresenta perigo para pedestres, motociclistas e ciclistas, tá ok? Outra situação bem interessante são os veículos poluentes aqui. Eles estão sujeitos a penalidades, como as multas de retenção, sensores de CO2, registra a emissão de gases em escala de Reisman, mede a emissão da fumaça, o decibelímetro, né, que mede o nível de ruído também. A pessoa ela pode ser multada, né, se o policial lá na blitz estiver, ou então se ali o agente, né, o policial estiver com o decibelímetro, ele vai ver que aquele carro ele tá gerando um certo transtorno, né, para aquela população que está ali perto. Então ele pode ser autuado. Principais cuidados: manter o veículo em perfeitas condições, fazer as trocas de óleo em postos especializados, não deixar o motor funcionando desnecessariamente, usar o veículo de maneira racional, destinar o veículo sem condições de uso de sucata, tá ok? E aqui, né, pessoal, eu vou ler para vocês aqui uma carta escrita, né, no ano de 2070, né? Esse texto ele foi publicado na revista, né? E o nome do texto é Crônicas do Tempo. Foi em abril de 2002. A carta é muito interessante, né? É como se uma pessoa estivesse no futuro, né? Um viajante do futuro viesse e ele fosse escrever, né, essa carta. Olha só como interessante essa carta também, ela faz a gente refletir sobre essas questões aí, meus queridos. Observem, reflitam também sobre a questão do meio ambiente. Vale ressaltar, tá, que agora, dia 5, é o dia do meio ambiente e a gente vai falar sobre essa questão também, né? Na próxima aula a gente vai continuar vendo sobre a questão do meio ambiente, tá ok? Vamos lá. Aqui, né, segundo o cara que fez essa carta, ele é do ano de 2070, tá? Acabo de completar 50 anos, mas a minha aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água, creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nessa sociedade.
Recordo quando eu tinha 5 anos, tudo era... Recordo quando eu tinha 5 anos, tudo era muito diferente. Havia muitas árvores nos parques, as casas elas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro por aproximadamente 1 hora. Agora usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Não tem mais água, tá, gente? Observe. A água ficou escassa em 2070. Antes, todas as mulheres mostravam as suas formosas cabeleiras. Agora, raspamos a cabeça para mantê-las limpas sem água. Olha só, pessoal, para as mulheres aí, né, para as meninas aí que gostam de são vaidosas, né, gostam de mostrar o cabelo aí, tá? Em 2070, as mulheres elas vão raspar o cabelo, tá? Para manter a cabeça limpa, por causa que vocês não vão ter mais água para ficar lavando o cabelo de vocês, tá ok? Observem só a gravidade da coisa. Antes, meu pai lavava o carro com água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos não acreditam que utilizamos a água dessa forma. Observem, né? Recordo que havia muitos anúncios que diziam para cuidar da água. Só que ninguém lhe dava atenção. Pensávamos que a água jamais poderia terminar, mas de fato, né, em 2070 a água acabou. Agora todos os rios, barragens, lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Nessa época já não existe mais água, né? Então, aí se dá, né, a importância, né, da observação, né, e da conscientização ambiental, para que a gente possa cuidar do nosso ambiente. Certo, senhores? Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam os empregados com água potável em vez de salário. Olha só como que as indústrias fazem, né? Fazem nessa época, pessoal. Olha lá. Ela está paralisada e o desemprego é dramático. Não tem mais trabalho para ninguém. As fábricas as fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam os empregados com água potável em vez de salário. Olha só, nessa época ninguém ganha mais salário, gente. A água ela está tão escassa que aí o que acontece? As indústrias elas vão trabalhar para tirar o processo, fazer aquele processo, né, de decantação, onde processo químico, né, onde a água ela é aquecida, né? E aí aquela fumaça gerada, ela, ela já é o H2O sem o sal. E aí as empresas elas estão pagando em água, vão pagar as pessoas em água para que elas possam usufruir desse bem, né? Usufruir desse recurso natural que já está esgotado em 2070. Outra situação que o nosso viajante do futuro aí descreveu na carta. Os assaltos por um bujão de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% sintética, ou seja, toda a comida... A questão da comida também na terra já está esgotada, pessoal. Já não existe mais comidas, né, que são plantadas em terras, né? Porque é o caso que realmente, né, as plantas elas precisam de água também. E como já não tem mais água, a comida ela é sintética, ela é feita toda no laboratório. Antes, a quantidade de água ela é indicada como ideal para antes a quantidade de água indicada como ideal para se beber era 8 copos por dia por pessoa adulta. Hoje, só posso beber meio copo. Olha a escassez de água aí. Mesmo hoje, tendo que beber 8 copos, tem gente que não consegue beber 8 copos de água por dia, né? Imagina uma pessoa vivendo no ano de 2070, né? Quantos problemas no rins ela não vai ter, né? E aí vem a pergunta: quantos copos de água você bebe por dia? A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas como no século passado, porque a rede de esgoto não funciona mais, por falta de água. A aparência da população é horrorosa.
Corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas na pele pelos raios ultravioletas, que já não tem a capa de ozônio que filtrava a atmosfera. Olha só, a aparência da população é feia. Apesar de careca, tá? Os corpos eles são desfalecidos, né? E são grosseiros, né? A pele é grossa, né? Ali pela desidratação. Então, cheio de marcas na pele, né? Imagina ali, não tem, a Terra não tem mais a camada de ozônio, e aí o raio ultravioleta do Sol ele entra e ele vai acabando, né, com a pele da pessoa. Deve ser uma cena. Imagine, fechem os olhos de vocês, convido vocês agora a fechar os olhos de vocês e imaginar uma pessoa desse jeito. Com o ressecamento da pele, uma jovem de 20 anos parece ter 40. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminui o coeficiente intelectual de novas gerações. Alterou-se a morfologia dos espermatozoides de muitos indivíduos, ou seja, sofreram mutações. Como consequência, há muitas crianças com insuficiências, mutações e deformações, problemas congênitos. O governo até nos cobra pelo ar que respiramos, 137 metros cúbicos por dia por habitante adulto. Olha só, né? O governo está cobrando até pelo ar que respira. Quem não pode pagar é retirado das zonas ventiladas, que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Não são de boa qualidade, mas se pode respirar. A idade média é de 35 anos. Alguns países restam manchas de vegetação com seu respectivo rio, que é fortemente vigiado pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro e os diamantes. Aqui não há árvores porque quase nunca chove, e quando chega a ocorrer uma precipitação é de chuva ácida. As estações do ano foram severamente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição das indústrias do século XX. Advertiam que era preciso cuidar do meio ambiente, mas ninguém fez nada por isso. Quando a minha filha me pede que lhe fale de quando era jovem, descreva o quão bonito eram os bosques. Lhe falo da chuva, das flores, do agradável, que era tomar banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que quisesse. O quanto nós éramos saudáveis. Ela pergunta-me, papai, por que a água acabou? Então, sinto um nó na garganta. Então, não posso me deixar de sentir culpa, porque pertenço à geração que acabou de destruir o meio ambiente, sem prestar atenção a tanto aviso. Agora, nossos filhos eles vão pagar um preço muito alto por isso. Sinceramente, creio que a vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreendesse isto? Enquanto ainda é possível fazer algo para salvar o nosso planeta. Observem aí, gente, vou ler mais uma vez. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreendesse isso? Enquanto ainda é possível fazer algo para salvar o nosso planeta Terra, tá ok? Então, o texto ele foi publicado na revista Crônicas de los Tempos, em abril de 2002, tá? O que a gente pode ver, né, que essas crônicas do tempo aí, ela mostra, né, nada mais, né, essa carta aí. É triste, né? Dá vontade de chorar, dá vontade de refletir, ver o quanto nós prejudicamos a vida na Terra, né? E que é um futuro próximo, muito próximo, 2070 está bem aí. Todos nós somos responsáveis, né? Responsáveis pela essas nossas ações, né? Que prejudicam o meio ambiente. E os avisos estão sendo colocados. Eu acho que todo dia você abre a televisão, você para ver, você para analisar e verifica que as pessoas estão falando, os recursos estão se acabando,
A água está ficando mais poluída, o planeta Terra ele está aquecendo, o aquecimento global está aí, tem pessoas que discordam, dizem que isso é bobagem, que isso não existe, que a Terra não vai acabar, que os recursos não vão se esgotar. Mas, pessoal, é verdade. Tudo tem um início, um meio e um fim. Quando a gente preserva, a gente tem isso por mais um tempo. Quando a gente não preserva, os recursos eles vão acabar. Então, eu queria chamar a atenção de vocês e pedir para que vocês façam a sua parte. Não precisa, o muito, o grande, o pouco com muito é grande, e o grande com muito é pouco. Então, o que que acontece? Eu preciso façam uma que vocês façam uma reflexão e que vocês me descrevam, tá? Façam para mim uma produção textual. Eu vou passar a atividade lá. A nossa atividade vai ser uma produção textual com relação a essa carta que nós acabamos de ver. Vocês vão fazer um resumo, tá? Descrevendo sobre a importância de se preservar, da preservação do meio ambiente. Vou falar um pouco sobre também as consequências dos impactos ambientais no mundo, tá? Dentro desse texto. O texto precisa ter 20 linhas, tá? Eu vou passar ele em PDF aí para vocês depois do vídeo e eu espero que vocês me façam, tá? E me enviem na próxima aula, tá? Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer vocês por mais essa oportunidade, nós estarmos juntos, tá? E chamar também a atenção de vocês para a questão do meio ambiente. O dia 5 de junho está aí, tá? É o dia do meio ambiente. Nós possamos refletir, tá? Sobre essa aula de hoje e que nós possamos preservar o meio ambiente, tá, pessoal? Agradeço muito a vocês. Tenham uma boa aula. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.